Salve, rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite também. Eu não sei que horas que vocês vão estar recebendo esse vídeo, mas independente disso, eu gostaria de desejar um bom dia para vocês. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho mais, trocando uma ideia, porque eu acho importante isso, porque, cara, dentro de um canal o mais importante é o público, e eu gosto de trocar uma ideia com vocês desde que haja respeito e reciprocidade no que a gente vai conversar. Recentemente eu recebi um comentário de um rapaz perguntando se eu utilizava o Linux como meu sistema principal. E eu respondi para ele que até um tempinho atrás, até dias atrás, eu estava utilizando só Linux. Para quem é mais novo e o canal tem crescido, então é sempre bom eu trazer esse vídeo expondo um pouco mais as minhas ideias, para vocês se sentirem um pouco mais inseridos também e saberem o que se trata realmente. Quando eu comecei a fazer esse canal aqui, ele era um canal voltado para games, mais especificamente o FF, né, jogo emulador ali e tal. Mas eu comecei, quando eu descobri o Linux, eu falei, mano, o canal tá parado, eu já não tava postando vídeo nenhum nele, por que não falar de uma coisa que eu gostei de utilizar, uma novidade que eu gostei de utilizar pra mim, era uma novidade, e movimentar o canal. E deu super certo. Falar sobre Linux proporcionou muita coisa aqui, mas eu não falei sobre Linux, entendam bem, por hype, porque teve o hype. Inclusive, eu comecei a utilizar Linux porque houve esse hype, não porque eu utilizei por conta do hype, mas eu encontrei por conta do hype, porque até então eu nem ouvia falar sobre distribuições Linux. E olha que eu sempre fui um cara que pesquisei muita coisa sobre sistemas do Windows, entendeu? Então poderia aparecer relacionado, mas antes não tinha essa procura. Depois começou aquele hype que já tá até baixando um pouco, mas começou de gente falando muito sobre Linux, acabou que começou a vir alguns vídeos pra mim sobre Linux em si. E aí, tranquilo, eu comecei, a primeira vez que eu baixei foi o Zorin OS, eu baixei no notebookzinho pra testar, né, questão de desempenho, já que o notebook era bem mais tranquilinho ali. E eu curti pra caramba, cara. Parte de personalização, a utilização ali e tal, até as complicações eu achava legal, porque eu passava horas e horas ali tentando corrigir certas coisas. Mas isso foi progredindo e eu comecei a usar Dual Boot. Depois que o canal começou a gente aqui a trazer mais coisas, eu comecei a usar o tal do Dual Boot, né? Utilizava Windows, utilizava Linux. Mas como eu testo bastante as distribuições aqui no canal, acabou que o Dual Boot começou a ser um negócio meio chato, porque teve até pessoa que perguntou, mas você formata muito o PC? Eu falei, cara, eu faço isso por conta de conteúdo, entendeu? E mesmo que fizesse por gostar, isso aí é problema do usuário também. Mas eu faço muito por questão do conteúdo ali. Não é nem por gostar ou não. Eu faço porque eu não curto tanto a máquina virtual, embora ela tenha uma ótima função e seja boa para alguns testes. Mas, por exemplo, quando eu quero testar uma distribuição, eu gosto de instalar ela na minha máquina, porque tem coisa que vai acontecer que só vai acontecer na sua máquina. Na máquina virtual não vai acontecer. Então, algumas incompatibilidades, alguns problemas, alguns bugs só vai acontecer na sua máquina e não na máquina virtual. Acabou que eu comecei a focar nisso, utilizar um pouco mais as distribuições Linux ali na minha máquina. E acabou que o Dual Boot começou a ser uma coisa que eu achava assim, pô, tava ficando um pouco chato de utilizar, entende? Aí o que aconteceu? Eu comecei a falar, mano, vou dropar um pouco desse Dual Boot e vou, quando eu estiver falando sobre Linux, eu vou utilizar apenas o Linux e deixo o Windows quieto lá. E acabou que foi isso que eu fiz mesmo. Eu comecei a utilizar mais o Linux ali e o Windows ficou realmente de lado. Ficou bem de lado aqui no canal também. Teve uma época até que eu tive a ideia de fazer um canal diferente para falar do Windows, mas cara, isso não valia a pena. Eu cheguei a essa conclusão que não valia a pena porque o canal aqui ele já atingiu algumas metas e iniciar outro canal para mim, para falar sobre sistemas, sendo que esse canal é justamente para isso. Então, para que eu faria outro canal, né? Eu fiz isso mais por conta da incompatibilidade entre as comunidades, entende? Assim, o usuário de Windows e o usuário de Linux não se dão bem, porque as pessoas elas não conseguem ali ter uma opinião distinta e se respeitar ao mesmo tempo. Só que aí isso não é muito problema meu. Eu entrei na questão de, cara, se eu ficar pensando, não, eu vou fazer esse canal aqui só falar de Linux, porque senão eu vou desagradar o pessoal do Windows. E se eu falar nesse canal aqui só de Windows, eu vou desagradar. Não, cara, eu vou fazer o meu conteúdo e quem gostar, gostou. Quem não gostar, é só sair. E isso faz parte
Então eu dropei dessa ideia de ter 2 canais. E aí eu já fiz até um vídeo falando sobre isso e das motivações para isso. E eu comecei a trazer agora alguns conteúdos sobre o Windows também. E como eu fazia no Linux, eu estou utilizando o Windows agora na minha máquina principal. Não era a minha ideia inicial essa semana trazer mais vídeos sobre o Windows, mas eu tava no CashOS e o CashOS, tipo, eu tava no CashOS, a luz caiu. Na última versão agora, o CashOS lançou uma versão nova bem recentemente. Aí eu fui fazer alguns vídeos, eu tava até nele. Personalizei, tava utilizando o KDE. O vídeo que eu fiz mostrando aquela função do Hydra para você jogar com Online Fix, né? Jogar jogos do Hydra online no Linux, eu fiz no CashOS. E eu ia utilizar realmente ali essa semana o CashOS para fazer alguns vídeos do Linux. Só que a luz caiu. E o CashOS, no outro dia, eu cheguei, cara, já tava com uma dor de cabeça do caramba por causa de resina, né? Mexendo com o notebook. E acabou que, cara, eu tava mal assim, dor de cabeça. Eu cheguei e eu ia ligar o computador pra fazer o vídeo pra vocês do conteúdo ali de Linux, mas o CashOS ele quebrou o boot sozinho ali. Eu não sei se foi alguma atualização que ele tinha feito antes do sistema da luz cair e tal. Aí um rapaz até falou que tinha mais reclamações sobre isso lá no... Eu mandei no nosso Discord aqui. E ele falou que tinha reclamações sobre isso lá no servidor do CashOS. E beleza, tinha reclamações sobre isso e ele me mandou uma coisa que o próprio desenvolvedor do CashOS mandou para corrigir. Só que aí eu mandei o primeiro comando lá, né, no boot pra gente tá tentando corrigir e ele não achou ali a partição que era pra achar. Aí eu botei na IA, a IA me deu um tutorial de 15 códigos e não sei o que, procura isso, edita aquilo. Aí eu falei, não, hoje não, entendeu? Tem dia que eu tô com paciência pra essas coisas no Linux ali, principalmente pra quem usa BaseArt, tem que ter a noção de que essas coisas vão acontecer realmente. Então não tem nem tanto do que reclamar. Mas eu falei, mano, hoje não. Tô com outra coisa pra fazer, não tô com o clima. Fui lá, instalei o Windows, eu tenho um SSD aqui com o Ventor instalado. E tem distribuições, o próprio CashOS, essa versão que eu falei, que atualizou recentemente, vocês podem até ver que ela tá aqui o dia que eu botei e tal, data de modificação. Tem algumas outras distribuições aqui que são as que eu mais utilizo. Tem o Windows aqui, o original da Microsoft, tem o XOS, que é um Windows modificado, tem o kernel, tem tudo aqui. Tudo que eu mais utilizo entre distribuições e o Windows eu deixo salvo aqui. Para se der qualquer tipo de problema, qualquer coisa que eu precisa recorrer a sistemas que eu já utilizei, sistemas mais seguros, eu utilizo eles porque eu só vou escolher aqui qual que eu quero utilizar no momento. Aí eu baixei o XOS porque ele também tinha atualizado recentemente e eu queria fazer alguns testes nele e baixei. Aí eu falei, eu vou antecipar um plano que eu já tava de começar a trazer os conteúdos mais diversificados. Então, falando um pouco mais de Windows, a gente já trouxe dois vídeos, foi o do IndieHawk, que é um de personalização, que é ótimo, programa de personalização muito bom, inclusive, é um negócio de personalização que, cara, dificilmente vai dar algum problema para você, mas obviamente que ele tem muitas ferramentas. Aí se vir algum idiota e sair instalando um monte de coisa, vai dizer que o programa não serve, mas na verdade ele serve, então, né, eu decidi trazer aqui para vocês. Também trouxe qual que é o nome? O Power Toys. Excelente. Já deveria vir por padrão, sinceramente. Eu não sei porque que o Windows não traz. E tô para fazer um vídeo sobre o Enget, que é um meio que sudo apt install do Windows. Porque eu nunca gostei muito de utilizar o terminal no Linux. Mas não gostar e se acostumar com aquilo é diferente. Eu comecei a me acostumar. De tanto que eu comecei a utilizar, até no desenvolvimento de alguns apps que eu estava fazendo, eu tive que utilizar terminal. Para instalações de algum programa no Linux, eu tive que utilizar terminal. E eu comecei mesmo que eu não goste, eu sempre prefiro uma interface gráfica, eu sei utilizar o terminal. E para algumas coisas no Windows pode ser até interessante, porque o Enget ele tem algumas funções bem legais e eu vou trazer um vídeo mostrando para vocês também. Mas aí você pode me perguntar, já você estava utilizando muito o Linux porque você gosta, então você não gosta do Windows? Não. Eu acho que são questões de fase. Assim, não entrando na parte técnica. Você pode ser um usuário que vai olhar muito para a parte técnica dos sistemas. E se você olha muito para a parte técnica do sistema, você pode ter a sua opinião, você pode ter qualquer opinião independente,
mas você vai ter a opinião de que o Linux é um sistema melhor. Porque realmente o Linux tem um bloco de segurança mais robusto do que no Windows, ele tem um kernel mais robusto e ele tem sim, por debaixo do capô, ele é um sistema assim mais robusto realmente ali. O Windows tem muita coisa que você olha e fala, Só que para um usuário, se você não for um usuário que olha tanto para a parte técnica da coisa, você começa a ver que as coisas que o Linux tem de tão diferencial, elas não são assim tão importantes para você se você não olha tanto para a parte técnica. Porque um usuário que não olha tanto para a parte técnica, ele vai ter outros motivos para utilizar determinado sistema A ou B. E a decisão dele utilizar esses sistemas, ele vai muito pelo que ele consegue, pelo que o sistema vai entregar para ele. E o Linux sendo melhor na parte técnica ali ou não, o Windows entrega muita coisa e muita facilidade, e não só por conta do próprio Windows. Isso aí a gente sempre tem que falar. No mundo dos sistemas, já existe um rei. Dos sistemas operacionais para computador, PC, notebook, já existe um rei, que é o Windows. Isso é indiscutível. Você queira ou não, você tem a sua birra, ai não, e o software não sei o que, não importa. E acabou. E por conta disso, existe um problema para os concorrentes, que é a parte das parcerias. Linux é ótimo, é um sistema muito bom, embora ele tenha, e eu já vou falar para vocês que, tipo, as coisas que não são culpa do Linux, a gente tem que pontuar. Mas tem coisas nas distribuições, e sempre que eu falo isso, distribuições Linux, PC, notebook, eu não estou falando sobre o Linux no celular, sobre Linux na geladeira. Entendam isso, tá? Porque senão já vem aquele, mas você usa Linux e não sabe. Calma. As distribuições Linux, elas vão ter as coisas delas ali, e muito entendível por conta de como elas são desenvolvidas. É uma diferença enorme entre o desenvolvimento de um Windows com o desenvolvimento de uma distribuições que muitas das vezes são mantidas por pessoas que estão fazendo aquilo por hobby, que estão fazendo aquilo por amor. Então você vai ter uma diferença grande no trato ali da distribuição em si, das interfaces, do cuidado ali, do que entrega. Você vai ter alguns bugs que você tem que entender, cara. É uma escolha que se você fizer por Linux, você vai ter que entender que essas coisas vão acontecer, porque você está tendo um sistema que ele é cuidado por pessoas que não são tão, a maioria, embora tenha algumas empresas dando aporte, empresas que têm interesse em melhorar essas distribuições, porque elas vendem hardware com essas distribuições, como é o caso do Pop! OS, como é o caso do Zorin. Essas distribuições, elas têm um cuidado até maior com a experiência do usuário por conta de elas precisarem ter esse cuidado. Mas não são todas as distribuições que vão ter isso, embora elas vão carregar muito disso por conta do software livre ali. Tipo, você faz uma coisa boa ali no Zorin, no Pop, as outras distribuições vão se aproveitar disso também. E isso é uma coisa boa no ecossistema Linux. Porém, por conta disso que eu já falei para vocês, das parcerias, do Windows ser a referência em sistema operacional aí para computadores, tudo que você precisa você vai ter melhor para o Windows do que para Linux, seja em questão de hardware ou seja em questão de periféricos ali realmente. Por quê? Porque eles são desenvolvidos para o Windows. É bem simples. Quando alguém vai lançar alguma coisa para computador, ele testa no Windows, ele não testa no Linux. Por exemplo, esse mousezinho aqui que eu tenho, ele vai mostrar, tá bugado por causa da coisa ali. Beleza, o mouse. Quando desenvolveram esse mouse aqui, esse mouse ele tem software, ele tem tudo desenvolvido para o Windows. Então ele foi pensado para o Windows. As máquinas por exemplo, uma placa de vídeo, embora funcione no Linux bem ali, dependendo da marca, se não for Nvidia, a AMD vai bem, eu acho que até as da Intel vão bem também. Se você pegar essas placas, elas sempre estão mais testadas no Windows do que no Linux. Não sei nem se testa, para falar a verdade, no Linux, mas eu acho que testa sim. Mas eu vou te falar uma coisa. Não tem o que a AMD passa. A AMD passa muito por isso também. A AMD no cenário de placa de vídeo, ela é um pouco boicotada. Muita gente fala, mas a AMD quando lança um jogo tal, o jogo chega pro Nvidia, já tá top o jogo. Uma atualização de drive da Nvidia já corrige, o jogo tá rodando. A AMD às vezes demora para rodar. É um simples fato, tropa. A AMD, quando alguém lança um jogo, na maioria das vezes, os caras lançam pensando para a Nvidia, entendeu? Já formatado ali, digamos assim, vamos usar esse termo,
já formatado para NVIDIA. Aí a AMD ela tem que correr atrás daquilo. Por quê? Por questão de parcerias no mercado, entendeu? Coisas que, tipo, uma marca ali, uma produtora vai fazer uma parceria, vamos supor, com a NVIDIA ali, tal, aí já ganha aquelas conversas de empresários, dos caras aí do dinheiro. Ah, quando for lançar tal jogo, já lança o jogo bom pra gente. Aí a NVIDIA, ela só tem o trabalho de lançar um driver corrigindo, fazendo pequenas correções para que aquele jogo rode bem na placa dela. Enquanto a AMD ela vai ter que fazer todo o trabalho na mão. Então, por isso que alguns jogos, não todos, quando chegam para a AMD, eles demoram para estarem realmente otimizados. Porque esses jogos tiveram outros focos. E assim é no Linux também. Vamos supor, softwares são pensados para Windows, alguns hardwares são pensados para Windows, tudo é mais pensado para Windows. Linux não tem assim, ele não é feito ali para. O Linux é a AMD da vida, ele tem que correr atrás das coisas, entendeu? Lançou um tal hardware ali, uma nova tecnologia, muito provavelmente vai passar 2 meses ali, o Windows já vai estar com aquilo implementado perfeitamente, enquanto o Linux ele vai ter que correr atrás de implementar a comunidade. E isso são questões que são muito, assim, exatas. Você pode não concordar ou não achar legal, mas isso é uma coisa, é um fato, não é uma opinião, isso é um fato. Então, quando você vai utilizar Linux, você vai passar por uma adaptação. Se você não precisa de nada que o Windows te facilite, você vai utilizar Linux ali normalmente. Você pode baixar um Linux Mint no seu PC e você vai começar a explorar ali um navegador, aquelas planilhazinhas que o pessoal gosta de utilizar, eu não sou muito de utilizar, mas no Linux tem algumas plataformas para isso, um OnlyOffice, esqueci até o nome deles, mas tem. E você vai utilizar normalmente. Quando você começa a sair um pouco desse uso do que é o extremo básico possível, você começa a perceber que falta muita coisa. Falta muita coisa em questão de softwares, principalmente porque Linux tem muita coisa pensada para quem é desenvolvedor. Se você é desenvolvedor, cara, você vai ter muita ferramenta interessante. O próprio Linux em si, você não vai precisar de tantas ferramentas, tipo, você não vai precisar sair do ecossistema da distribuição para fazer desenvolvimento de basicamente nada. Você já vai ter tudo já instalado na distribuição. Você só vai precisar abrir o comando ali e abrir o terminal e começar a fazer seus comandos. Alguns programas ali você pode, por opção, instalar outros para ter uma performance maior na posta dos seus códigos e tal. Mas a parte em que você precisa para desenvolver, você já vai ter tudo ali. Coisa que o Windows você vai ter que sair procurando programas para isso, porque não é tanto foco, embora você consiga, mas não como no Linux. Linux, para quem vai desenvolver alguma coisa, para quem quer começar a desenvolver, quer começar a aprender sobre desenvolvimento, o próprio sistema ele já vai te forçar um pouco. Se você começar a utilizar um pouco além daquele bem básico, ele já vai te forçar um pouco a você aprender sobre isso, a você explorar mais a parte de códigos, a parte de configurações ali. Você já começa a usar um terminal mais afinco, você já começa a utilizar ali comandos, você começa a ter ideias. Por exemplo, eu comecei a ter muitas ideias de coisas que me fazem falta no Linux por conta das empresas não portarem seus softwares para lá. E eu comecei a falar, cara, por que eu não tento fazer isso? Por que eu não tento fazer aquilo? Um programa porque muita gente se prendem, assim, naqueles grandes programas, tipo um Adobe, o próprio da Microsoft aí, que tem para aquelas planilhas lá, o 365 lá, o Office. Então, assim, muitas pessoas se prendem nisso. Mas para mim a maior dificuldade nem são tanto esses grandes softwares assim, embora eu precise para edição de vídeo alguns e não tem no Linux. Mas você vai ter ali os pequenos mesmo, aqueles programas que você usa, que talvez o seu amiguinho e o pessoal ali não usa, mas que você sabe que pro Windows funciona. Você vai chegar para Linux, você não vai ter nem alternativa. Pelo menos esses grandes softwares aí, você vai ter uma alternativa, seja ela boa ou ruim, você tem. Por exemplo, você vai ter o OnlyOffice, você tem o KD Live. Se você for mais corajoso, você vai tentar utilizar o DaVinci Resolve, por exemplo, para edição de vídeo. Então, edição de imagem, você vai ter o GIMP, vai ter outras alternativas. Mas para aquele software que você usa, mas que não é tão popular assim, você não tem, às vezes, nem alternativa. Então, basicamente, você começa a querer meio que, mano, eu vou tentar fazer. E você começa a pegar jeito e começa a aprender sobre aquilo, se você quiser fugir um pouco do básico.
você vai começar a aprender, você vai começar a fazer realmente as suas próprias ferramentas. E isso é algo top, você aprende. Tudo que te gera a ganhar conhecimento é algo bom. Se você está gerando conhecimento de algo realmente assim, que não vai prejudicar ninguém e que você não está descumprindo a lei por nada, você está fazendo algo bom para você mesmo. Porém, não vamos. Eu não sou aquele tipo de pessoa que. Eu tô no Linux, eu tô falando mal do Windows. Eu tô no Windows, eu tô falando mal do Linux. Não. Eu tenho a minha ideia sobre os dois sistemas e enquanto eu estiver utilizando um ou utilizando o outro, elas se mantêm. Por exemplo, eu sempre discordei muito e ainda discordo da forma como a Microsoft lidou com toda essa questão do Windows 11 e continuo tendo o mesmo pensamento e não vou mudar por causa de opinião de A ou B. Se a Microsoft amanhã ou depois começar a repensar algumas coisas, porque, sinceramente, eu não preciso ali, a Microsoft falou, então tá falado. Não, né, pô? Eu tenho minhas próprias opiniões, sou capaz de ter minha própria opinião. Não vou, só porque a Microsoft faz sistema, ela sabe de tudo. Se for por isso, tropa, todo mundo que tá em determinado, vamos supor, o presidente vai tomar uma decisão e só porque ele é o presidente você vai ter que concordar, porque afinal de contas, ele tá num cargo que você nunca chegou. Então você tem que concordar e acabou, abaixa a cabeça e pronto. Eu não penso dessa forma, por exemplo. Eu acho que você pode concordar e discordar em determinados pontos sobre coisas que você ainda não alcançou aquele nível, mas que você usa, entendeu? Eu posso discordar de coisas sobre o Windows porque eu uso. Então eu sei que aquilo ali podia ser melhor. Tem todos os usuários falando, então você consegue tecer sua própria opinião. Tu não é um robô. Então eu tenho a minha própria opinião ali sobre o Windows, da mesma forma como eu tenho a minha própria opinião sobre Linux. Já chegou gente ali no canal, no Discord, por exemplo, que sempre fica falando sobre a questão ali do software livre e tal, mas que era aquela pessoa mais aficionada realmente por isso, e que se você falar do Windows ali, não, mas porque o spyware, não sei o que, cara, isso é importante pra você, entendeu? Isso é importante pra você. Mas não é importante pra todo mundo, entendeu? É que nem a parte da privacidade. Eu tava conversando com o pessoal no Discord esses dias. Eu tenho a minha opinião sobre essa questão de privacidade. Pra mim, tem muita gente que tá nesse negócio de privacidade por ser modinha, entendeu? O cara instala uma distribuição Linux, aí ele vai lá e escolhe um navegador que alguém disse que é mais seguro e mais privado, e pra ele tá tudo bem. Pronto, agora ele tá seguro, entendeu? A privacidade dele se resume ao PC. Literalmente. Então, assim, se ele tá utilizando Linux, se ele tá utilizando um navegador ali, um Brave da vida, um Firefox com um monte de extensão de privacidade, sendo que a própria extensão já te rouba um pouco de privacidade. Mas se ele um monte de configuração lá, pra ele tá seguro. Mas aí ele tá com o celular dele do lado dele, ouvindo tudo que ele fala pra mandar um monte de promoção pra ele. Mas pra ele, isso não importa, entendeu? A privacidade se resume ao PC. Isso eu falo pra vocês, pra mim é idiotice pra caramba. Porque, sinceramente, cara, se você quer ter privacidade real, você vai ter que abrir mão de muita coisa na sua vida. Muita coisa. Questão de assinatura, questão de comprar coisas online, questão de serviços que você tem, coisas, passar um cartão ali, passar um cadastro em alguma coisa, você vai ter que abrir mão, cara, de muita coisa. Se você não quer a coleta de dados, se você não quer ter seus dados explorados, você vai ter que abrir mão de muita coisa. Não é você simplesmente instalar uma distribuição Linux ou mudar o navegador, entendeu? Se você acha que você está privado por conta disso, me desculpa, você é só uma pessoa ingênua. Eu, por exemplo, não ligo pra isso, porque eu não tenho a capacidade, assim, não é questão de capacidade, eu não tenho a vontade, a força de vontade real, nem querer abrir mão de tudo isso, que hoje em dia nem faria sentido, porque os dados que tinham para ser coletados já foram coletados, entendeu? Porque tem gente que tá lá nas casas dos 30, dos 20, dos não sei o que, e decide ter uma vida privada, sendo que já coletaram os seus dados, meu amigo. Se você quer ter uma vida privada, realmente você deveria ter iniciado há muito tempo. Se você não iniciou, complicou. Não vai ser agora que você vai conseguir. Mas tem gente que acha que sim, então beleza, ok, vai viver sua vida. Porém, tem aquelas pessoas que tentam impor aquilo, entendeu? Se ela entrar ali no Discord, ela vai numa call, abre uma call, a pessoa tá falando de Windows, tá usando Windows, ela acha que aquilo é um pecado, ela tem que convencer a pessoa a se converter. Não, calma. Do mesmo jeito que eu respeito a opinião das pessoas que, por exemplo, têm o Linux como uma ideologia, é a pessoa que olha para o software livre e fala, cara, isso aqui é o que eu gosto, é o que eu me proponho a fazer. Aquelas pessoas, por exemplo, que fazem as próprias distribuições, são pessoas que doam ali da sua vida sem ter um ganho realmente financeiro para aquilo que fazem por amor. Eu respeito pra caramba. Da mesma forma, eu espero que as pessoas respeitem aquelas pessoas que têm outra escolha.
Por exemplo, pra mim, eu vou pelo que... Qual que é o benefício que eu vou ter utilizando tal coisa? É esse. Qual que é o desempenho? É esse. Então tá bom. É o que importa ali pra mim. Entendeu? Então a outra parte vai ser importante pra outra pessoa e eu tenho que respeitar a parte dela. Eu nunca vou chegar ali, vai ter um cara falando, eu vou chegar, o cara tá perguntando, olha, eu preciso de tal ferramenta. Aí eu vou lá e falar, no Windows tem tal ferramenta assim. Aí ele vira pra mim e fala assim, cara, eu não uso software proprietário nem sistema proprietário. Eu chego pra ele e falo, ah, mano, ok, vamos tentar procurar uma ferramenta pra você aqui no Linux que possa tentar fazer a mesma coisa, que não seja proprietário, entendeu? Eu vou tentar ajudar ele, mas sem tentar convencer ele do que eu acho certo. Mas tem algumas pessoas que vão olhar ali e vai falar, não, mano, você tem que baixar porque isso aqui é melhor, é mais rápido, assim, você não vai ter tanta dor de cabeça, não, é a escolha da pessoa. Da mesma forma como é vice-versa, entendeu? Vamos supor, uma pessoa entra ali, tá utilizando o Linux, aí ela vê uma pessoa utilizando o Windows, faz uma pergunta sobre o Windows, por exemplo, entendeu? Já teve, por exemplo, caso aqui no Discord, chega de falar, por exemplo, mas beleza. Já teve caso aqui no Discord que o cara entrou perguntando sobre o Windows e a pessoa começou falando sobre Linux. Cara, a pessoa não perguntou sobre Linux, entendeu? E é uma das coisas que eu falo pra vocês. A gente tem que aprender a cada vez mais a ter as nossas próprias opiniões, entendeu? Por exemplo, eu fiz um conteúdo hoje sobre o Power Toys ontem. Aí vão dizer que algum outro YouTube aí do mesmo nicho chega e fala: não usem o Power Toys porque o Power Toys é ruim. Existe uma diferença. Se a pessoa fizer um vídeo provando isso, olha, o Power Toys tem esse problema. Se você fizer isso, vai acarretar nisso aqui, mostrando pra você assim, ó, essa é a consequência, esse é o ato, essa é a consequência. Tranquilo, ele não tá dando uma opinião, ele tá passando uma informação. Agora eu faço um vídeo do Indie Hawk aqui. Eu fiz um vídeo do Indie Hawk aqui hoje. Aí chega amanhã e o youtuber B fala, não utilize o Indie Hawk porque eu acho ruim isso e aquilo, e pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Você tem que ter a sua própria opinião. E como que você consegue ter sua própria opinião? Usando. Entendeu? Você usa, você vai lá, testa e você vai saber quem que tá correto, quem que não tá. E talvez você até ganhe uma experiência para falar sobre coisas que a gente não falou, coisas que a gente não sabia, entendeu? Mas se você for aquela pessoa que vai pegar, olhar pro vídeo A, o meu vídeo aqui, vai falar, ah, beleza, então eu vou usar o Indie Hawk e o Power Toys. Aí você abre o YouTube lá, tá o fulaninho falando, não utilize o Indie Hawk, não utilize o Power Toys. Aí você vai lá e fala, não, então eu vou tirar o Power Toys, vou tirar o Indie Hawk. Você vai viver nisso aqui, entendeu? Você vai ir pra um lado e pro outro e vai morrer no meio. Porque ninguém que não tem uma opinião sobre as coisas consegue realmente ser a pessoa. Você é sempre o que alguém pensa e não o que você realmente pensa. E isso pra mim é idiotice. Por isso que eu sempre gosto de esclarecer algumas coisas pra vocês não pensarem que assim, ah, ele tá pensando isso hoje, aí ontem ele tá pensando outra coisa. Não. Eu sempre estou pensando a mesma coisa ali, de acordo com o meu pensamento. Óbvio que eu tenho mudanças, todo mundo pode mudar as coisas que pensa. Por exemplo, quando eu comecei a utilizar Linux, eu comecei achando uma porcaria no início, sinceramente. Depois, quando eu comecei a utilizar, a gostar, não foi só gostar, foi a entender os motivos de algumas coisas não funcionarem, o motivo de algumas coisas serem como são, e aí eu comecei a ter uma compreensão sobre o que você pode reclamar ali dentro de distribuições Linux e o que você não pode, porque senão você começa a ser uma pessoa vazia realmente, porque você está reclamando de uma coisa que não faz sentido. Não tem como você cobrar uma qualidade extrema, não tem como você chegar, pegar uma distribuição Linux, pegar uma ISO do Windows, botar lado a lado e falar, olha, isso aqui eu consigo fazer no Windows, isso aqui eu não consigo fazer no Linux, porque os dois sistemas, eles têm formas de serem produzidos, desenvolvidos, que não são similares. Não tô falando nem na parte técnica, tô falando da parte de aporte financeiro, de pessoas que trabalham para que o Windows seja o Windows, entendeu? Enquanto tem pessoas no Linux que não trabalham para aquilo. Tô falando das distribuições novamente, antes que, né? As distribuições Linux, elas não têm isso. Elas não têm. Por mais que tenha algumas empresas por trás que tem, não se compara a Microsoft, cara. Não tem nenhuma empresa Linux, para distribuições, no caso, que faça distribuições Linux que se comparem à Microsoft. Você pode ter mais para frente. Um dia pode chegar uma e ter, mas vai perder até o que é Linux, entendeu? Se amanhã chega uma empresa, pega uma distribuição Linux, começa a desenvolver em cima, e dependendo do desenvolvimento que ela levar, os próprios usuários de Linux não vão querer utilizar, porque vai se tornar outra coisa. Entendeu? Quando você pega o Linux ali e você começa a fazer o que as grandes empresas fazem,
ela ainda já não vai se tornar uma distribuição que o pessoal que realmente gosta de utilizar vai querer. Porque embora vai trazer muitas melhorias, vai ferir um pouco do que é a ideologia do sistema. E isso para muita gente no Linux é muito importante. E eu respeito isso, por isso que eu falo, dependendo de como for lidado, vai ter gente que não vai gostar. Então, cara, no meu pensamento lá no início, sempre foi ali utilizar o Dual Boot, porque tem coisas que eu gosto no Windows, tem coisas que eu gosto no Linux. Tem coisa que eu comecei a fazer no Linux que hoje eu até faço no Windows por conta de ter aprendido no Linux. E tem coisa que eu vejo no Windows que eu acho que o Linux poderia ter, e poderia, assim, mesmo no seu padrão ali de desenvolvimento, ele poderia ter, e faço modificações ali, tento da minha forma, trago conteúdo para vocês, mas sempre, cara, sempre eu bato nessa tecla. Eu quero pessoas aqui que consigam formar suas próprias opiniões, entendeu? Que consigam chegar, por exemplo, e a gente conversar sobre, eu com a minha opinião, você com a sua opinião, sempre com respeito, mas tendo aquele debate onde um vai expor ali os seus pontos e tranquilo. Por exemplo, as coisas, o tempo vai passando e eu vou tendo algumas ideias, trazendo algumas coisas. Há um tempo atrás, não tão tempo assim, eu falo tempo atrás, mas pode ser alguns dias atrás. Eu fiz vídeos sobre questão de desenvolvimento. Um desenvolvedor estava fazendo, vou dar o nome aqui, o Diego estava fazendo um desenvolvimento ali de uma ferramenta de AppImage. Por exemplo, eu trouxe aqui para vocês. Por quê? Por que que eu trouxe? Ah, porque eu sou amigo do Diego? Não. Eu trouxe porque eu achei interessante a ideia, o desenvolvimento ali, ter mais pessoas, porque o que eu acho que é importante para o Linux é ter mais pessoas querendo desenvolver para Linux e não desenvolver distribuições para Linux. Eu acho que o Linux ele precisa muito mais de softwares voltados para ele do que mais distribuições que mudem um tema. Então apareceu uma pessoa tentando aquilo ali, vou divulgar porque eu acho importante. Vou te falar que eu vou continuar fazendo isso? Não. Entendeu? Eu, sinceramente, hoje em dia eu acho que não. Hoje, eu acho assim, a minha decisão hoje é falar, Rael, se apareceu alguém desenvolvendo tal ferramenta, eu vou analisar. Mas dependendo da pessoa, não vale a pena. Entendeu? Porque às vezes você tenta ajudar alguém, mas a pessoa só tá tentando usar o que você tem ali como recurso ali, entendeu? Momentâneo, para impulsionar algo dela e depois simplesmente você fez um trabalho de tolo. Para ajudar a comunidade, se eu ver ali, esse software é legal, isso aqui é realmente diferencial, aí eu trago como conteúdo para vocês. Porque isso é importante, entendeu? Eu acho que eu vou me pegar naquilo que eu acho importante. Eu acho que software para Linux é realmente o que falta para as distribuições ali. Não trazer uma distribuição mudando um tema. Trazer, por exemplo, o Anduin OS. Eu sempre falo com o pessoal aqui, o Anduin OS é um Ubuntu sem Snap. Com teminha do Windows 11, pô. O que isso agrega realmente? Em nada. Em nada. Seria muito mais prático o próprio desenvolvedor, que foi um desenvolvedor da Microsoft na área de software lá, se eu não me engano, trazer algo que, olha, no Linux ainda não tem. E se ele traz, é um ganho de verdade para as distribuições. Por isso que, para mim, não vale a pena. Então, se eu ver algum software, alguma coisa que alguém está fazendo ali e não tem uma visibilidade, eu vou escolher por mim mesmo trazer, não para ajudar a pessoa, para ajudar o ecossistema Linux, que é uma coisa que eu utilizo. Então eu estou ajudando algo que eu mesmo utilizo, entendeu? Mas não dá assim aquela importância que eu daria há um tempos atrás. Porque realmente tem coisa que não vale a pena, você vai aprendendo com o tempo. E hoje é o que eu falo para vocês, eu não fecho os olhos para lado nenhum. O Windows, por exemplo, eu estou utilizando aqui. E, cara, depois que eu comecei a utilizar o Linux, eu comecei a ter tédio de utilizar o Windows, por verdade. Porque as coisas funcionam de tal maneira ali que eu, como gosto de fuçar muito, eu gosto de... Às vezes aparece um erro, não é sempre. Por exemplo, do CashOS eu não tava no dia de querer corrigir. Mas se aparecesse num dia que eu tivesse ok, eu ia ficar ali talvez uma tarde inteira corrigindo aquilo ali. E no Windows, na minha máquina, embora isso seja diferente para pessoas, eu nunca tive grandes problemas com Windows na minha máquina. Então eu chego, a única coisa que eu preciso fazer é instalar o que eu preciso ali. Instalo um jogo, instalo um software ali e acabou. De resto eu não preciso fazer grandes coisas. O sistema já está pronto, eu só preciso utilizar realmente ali. Então assim, às vezes eu instalava o Windows e me dava um pouco de tédio. Eu olhava e falava, cara, aqui não tem muita coisa para eu fazer, aí eu já voltava, botava uma distribuição Linux
eu instalava as coisas, começava fuçando, se quebrasse eu instalava outra, e brá, e testa. E isso eu gosto de fazer, entendeu? Mas chega um momento ali que você, talvez num momento da sua vida ali, ou no momento da semana tal, você quer só fazer o tal do conteúdo, você quer só dar continuidade nas coisas sem se preocupar com a outra parte. Então você vai fazer o quê? Um conteúdo ali do Windows, tranquilo. Quem gostar do conteúdo vai ver a coisa legal aqui também. E eu vou voltar a fazer os conteúdos de Linux também, porque aqui o canal a gente vai fazer isso. Embora eu esteja esperando mais novidades daquelas que eu estou esperando, por exemplo, o Cosmic é uma coisa que eu estou esperando muito. Então quando o Cosmic sair, vai ter muito vídeo do Cosmic aqui, testando o Cosmic em outras distribuições que não o Pop! OS, personalizações no Cosmic, mas eu não gosto de ser ali repetitivo, como alguns canais que ficam ali fazendo vídeos sobre as mesmas coisas, entendeu? Ah, distribuição A, que tem a mesma coisa que a B, aí eu trago hoje, aí amanhã eu trago a C, que tem a mesma coisa que a A e a B, aí amanhã... Não, porque eu acho que não agrega, e eu não gosto de ficar fazendo, eu não gosto. Eu acho enfadonho pra caramba sentar aqui, pô, a cadeira nem é de qualidade, as costas doendo, pra ficar falando sobre uma distribuição A ou B, mostrando como instala, sendo que, pô, se no canal eu já mostrei, alguém vai procurar e vai ver, não precisa ficar fazendo 1000 vídeos sobre aquilo, pô. Eu não gosto, então eu não estaria fazendo algo que eu realmente gosto. Então, assim, enquanto eu estiver esperando algo que me motive ali no Linux, eu vou fazer vídeos que eu sei que eu gosto de fazer no Windows. Quando lançar, por exemplo, um Cosmic, a gente vai ter uma maratona aqui falando do Cosmic. Quando lançar alguma coisa no Linux, uma novidade, seja para, vou supor, um jogo que lançou que antes não rodava, uma novidade ali de desempenho, alguma coisa, um driver da Nvidia que melhorou, a gente vai estar trazendo aqui mais coisas que realmente agregam, em vez de ficar ali só fazendo um videozinho para manter cronograma, pô. Então por isso que eu sempre tento aqui no canal explorar outras coisas. E é bom para que esses vídeos assim, eu sempre faço de vez em quando alguns vídeos batendo papo com vocês, porque eu acho importante mostrar para vocês que o canal ele é assim, entendeu? A gente fala sobre algumas coisas. E eu gostaria muito de fazer até mais vídeos como esse, conversando com vocês, explorando cada vez mais as ideias de vocês e as minhas, pra gente chegar ali no meio termo sobre ambas as coisas, entendeu? Mas é isso. Eu até esqueci, era pra mim pedir o like no meio desse vídeo, eu esqueci. Mas se alguém chegou até esse final, por favor, deixa o like, compartilhe o vídeo, hypa se puder, que isso ajuda demais. Tenha também os membros que você pode ajudar a gente financeiramente a continuar. E cara, é isso. Deixa sua opinião, sempre com respeito. Embora falar isso não signifique nada para alguns, mas é isso, sempre com respeito. E vocês vão ser tratados da mesma forma. Inclusive se faltar com respeito. Mas tamo junto, é nóis. Fico por aqui, rapaziada. Valeu.